Agora a gente tem uma reportagem super útil para você que está nos assistindo e até pode ser uma dica de renda extra. Quem gosta de fazer bolo sempre passa por uma dificuldade. Como fazer o chantilly? Não é fácil acertar o ponto, viu? São vários passos e para deixar tudo perfeito, a gente pediu ajuda para uma confeiteira. Aquela confeiteira de mão cheia, a Cláudia Lopes, parceira aqui do Vermais. E ela deu várias dicas especiais. E eu já estou curiosa para a gente aprender. Vamos ver. Olá pessoal do Vermais, aqui é a Cláudia Lopes e hoje eu vim trazer para vocês várias dicas sobre o nosso tão famoso chantilly, aquele parceiro das confeiteiras. E acredite vocês, muitas deixam de vender seus bolos ou fazer até para a própria família porque não sabe como utilizar e como preparar o chantilly. Então hoje eu vim aqui para trazer várias dicas para vocês, espero que vocês gostem. O chantilly, ele nada mais é do que o creme de leite fresco com adição de açúcar e alguns emulsificantes. Emulsificante é o que vai fazer ele ficar firme. Então ele sai do estágio líquido para ficar firme e a gente consegue passar ele no nosso bolo sem que ele caia, escorra e desmanche, tá? Então, algumas dicas que a gente precisa. O chantilly, ele tem que estar bem gelado. Se você for trabalhar com ele na forma líquida, ele precisa estar bem gelado e a gente faz isso deixando ele na geladeira por mais de 12 horas, né? Ou deixando ele no freezer, dependendo da potência do seu freezer, de 3, 2 horas, dependendo da potência dele. Para quem não tem esse tipo de batedeira aqui, que é a planetária, que é aquela que circula por todo o bol, você também pode bater com essas batedeiras de mão. Inclusive essa aqui é da minha mãe, herdei dela. E tranquilamente, tá? Ele chega no ponto da mesma forma, mas você precisa ter um aparelho para chegar no ponto que você precisa. Então agora eu vou colocar aqui no nosso bol o nosso chantilly. Ele tá bem gelado, ele precisa estar gelado, não esqueçam disso. Nós vamos iniciar o batimento. É interessante a gente começar numa velocidade média, para que o chantilly ele vai pegando bem a consistência e depois a gente pode aumentar essa velocidade, tá? Quando ele chega nesse ponto que ficam as ondinhas, ele começa a formar essas ondas no chantilly, ele já está quase chegando no ponto de alisar, então a gente tem que ficar bem atento nessa parte. Ele chegou nesse ponto aqui, eu vou mostrar para vocês com a espátula. Ó, ele tá montadinho, né? Ele não desmancha mais as ondinhas. Ele tá firme, ele não cai da minha espátula. Ou seja, se eu colocar dessa forma no meu bolo, eu não vou ter nenhum problema, porque não vai cair, não vai desmanchar. Se por um acaso ele ficar naquele aspecto poroso, né? Fica um chantilly grosso, não fica lisinho, cheia de bolhas, você pode ter errado na velocidade da batedeira. Então muitas vezes a gente tem pressa e quer logo colocar ali e fazer bater com muita velocidade alta, e isso acaba trazendo mais ar para o nosso chantilly e ele também fica poroso. Se isso acontecer, uma das formas, né, quando ele ficar muita bolha de ar aqui no nosso chantilly, é a gente alisar um pouquinho com a espátula dessa forma, que a gente vai ajudando a eliminar as bolhas de ar. Agora vamos falar sobre coloração, o tingimento desse chantilly. Quando a gente quer aquele tom rosado, aquele tom verde, um tom avermelhado ou até mesmo preto, né? Como que a gente faz isso? Tenho aqui algumas cores que são os corantes líquidos, que é o líquido em gel, né? Ele é mais grossinho. Esse corante a gente pode utilizar agora, depois que a gente bateu o chantilly, chegou no nosso ponto, eu já posso utilizar. O corante em pó eu também posso utilizar para dar tom no nosso chantilly, porém eu aconselho que você coloque ele lá no início. Então se eu for fazer um chantilly ou fazer um chantilly de chocolate, lá quando ele estiver na forma líquida, ainda lá no início, eu vou acrescentar o nosso leite em pó ou o nosso chocolate em pó. Por quê? Porque eu preciso que os gruminhos, né, do que a gente for utilizar se desmanchem bem. Nós vamos fazer uma coloração no tom verde, para vocês verem como que esse tempo de descanso e colocando aos pouquinhos faz total diferença na coloração. Então vou pegar aqui um pouquinho do nosso chantilly, vou colocar o nosso corante líquido, é sempre bom a gente mexer um pouquinho. Vou começar com algumas gotinhas, ó, vou colocar 2 gotinhas somente. Sempre bom iniciar com um pouquinho de cor, porque se você quer um tom mais fraquinho, então coloca pouquinho, tá? Mistura. Esses pedacinhos, essas partes que fica mais escura, se a gente não deixar o chantilly descansar, ela vai manchar.
Então você só misturou aqui e já aplicou no bolo, depois ele pode ficar algumas manchinhas porque esses pedacinhos mais escuros não foram bem misturados aqui. E a última dica para você que quer fazer bolos aí para sua casa ou para vender, é que se você quer alisar o seu bolo e não tem aquela espátula, né, que os confeiteiros têm, não tem problema. Você pode utilizar tranquilamente essa espátula de bolo que você tem em casa e você consegue alisar os seus bolos tranquilamente. Eu particularmente iniciei fazendo com esse tipo de espátula, depois é que eu acabei utilizando outras. Então, ó, não tem desculpa para você não fazer os seus bolos maravilhosos, seja para família ou para ganhar um dinheirinho extra, gente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas que eu dei e que vocês façam várias delícias aí na sua casa. Particularmente, nunca me arrisquei a fazer um chantilly, agora já com as dicas da Cláudia, já fico mais segura, um pouco mais tranquila de fazer. E se você, de repente, não pegou todo o passo a passo, assim que terminar o programa, essa reportagem vai estar disponível no nosso portal, lá no YouTube. Então, você pode fazer o passo a passo, pode compartilhar, né? E como eu disse anteriormente, pode ser uma fonte de renda extra, porque a apresentação, um bolo bem acabado com chantilly, é super assim... a gente come com os olhos, né? E, claro, tem um valor agregado muito grande. A Cláudia tem um trabalho primoroso, ela fala, né, com muita facilidade, de uma forma muito simples. E vale lembrar que ela também fez o nosso bolo de aniversário do Ver Mais aqui em março, um bolo lindo, delicioso. Se você quiser acompanhar o trabalho da nossa amiga, procura ela no Instagram, @Cláudia Lopes Confeitaria. Aí você vai ficar morrendo de vontade de experimentar as delícias que ela faz. Tem cada bolo, cada doce que é impossível resistir.